Oi, gente, tudo bom? Eu sou Paulo Nogueira, escritor, crítico literário e professor de literatura. Como esse vídeo vai ser a saideira do ano de 2021, eu vou abordar uma questão que eu não tinha me ocupado dela até agora, que é a literatura latino-americana, especialmente a literatura chilena. Eu vou aproveitar como pretexto o fato de ter ocorrido muito recentemente eleições no Chile. Vou falar um pouquinho então sobre a literatura latino-americana, especialmente chilena. O Chile é considerado e considera-se assim mesmo um país de poetas, não apenas pela adesão, pela paixão dos chilenos de um modo geral à poesia, que em muitos outros países a poesia já não tem a mesma audiência, mas no Chile sim. E lá os escritores, os poetas, são mais famosos do que os prosadores, do que os romancistas, dos contistas. O Alejandro Zambra, que é um dos escritores, um dos dois escritores que eu vou destacar nesse vídeo, ele começou como poeta e depois migrou para a prosa, como aconteceu com outros escritores chilenos. O Alejandro Zambra foi lançado neste momento, há cerca de algumas semanas, um novo romance dele que se intitula, olhem que muito pequeno, O Poeta Chileno. E nesse romance, que é de longe o romance mais longo do Alejandro Zambra, que até então publicava volumes de poucas páginas, minimalista, um dos livros dele se intitula sintomática e sugestivamente Bonsai, a árvore pequenininha. Nesse último romance, O Poeta Chileno, ele se estende bastante. O livro tem cerca de 300 páginas. E os protagonistas do livro são um homem que casa com uma mulher, ou vai viver com ela, e ela já tem um filho. E a relação mais importante aqui é desse personagem com o enteado dele. Esse personagem sempre quis ser poeta, escreveu um livro de poesia que não foi muito estimado pelos leitores e pela crítica, acabou resvalando para uma obscuridade. E o enteado dele, que ele considera como seu filho biológico, porque ele não tem filhos, também quer ser poeta e está começando a escrever as suas primeiras tentativas líricas. Tá? Mas o Chile é um país de poetas, que há uma declaração no romance O Poeta Chileno, bastante divertida, que diz assim: ser um poeta chileno é como ser um chefe de cozinha peruano, ser um jogador de futebol brasileiro e ser uma modelo ou Miss Venezuela. Que essa, de uma forma naturalmente irônica, não é? Seriam as excelências nacionais de cada um desses países. Tá? O Chile, ele tem 2 prêmios Nobel de literatura no bolso. Foram atribuídos a grandes poetas. O Chile, basta citar assim, muito rapidamente alguns nomes, como o Pablo de Roca, o Henrique Lin, o Vicente Huidobro e, claro, o Pablo Neruda, né? que é um dos prêmios Nobel que o Chile pode mostrar. Né? Outro prêmio Nobel foi a Gabriela Mistral, uma poeta, né, que se tornou o primeiro escritor, a primeira pessoa, o primeiro autor latino-americano a receber o Prêmio Nobel de Literatura. E ela é, ainda hoje, a única escritora latino-americana a ter um Nobel de Literatura.
Só a título de curiosidade, os 6 latino-americanos nobelizados são, me ajudem aqui na conta, né? O Pablo Neruda, a Gabriela Mistral, o Miguel Ángel Astúrias, o Otávio Paz, o Gabriel Garcia Marques e o Vargas Llosa. Nada mal para esse continente. A poesia é tão relevante na identidade do Chile que o Alejandro Zambra e o outro escritor que eu vou falar mais à frente, não é? Dialogaram, foram influenciados, tá? Se opuseram, né? Ou assumiram um legado das gerações anteriores. Tem um livro do Harold Bloom, aquele crítico americano falecido, acho que há 3 ou 4 anos, que trata dessa questão, que é a angústia da influência. Tá? O que é a angústia da influência? É precisamente aquela dialética, né, de uma geração de escritores, de poetas, que sucede à geração anterior, né, aquela tradição da qual eles são herdeiros, e o tipo de esgrima que essa nova geração vai exercer com a tradição anterior, com o cânone anterior. Como é que ela vai lidar, como é que ela vai tratar esse legado? Vai subscrevê-lo, vai prolongá-lo, vai renegá-lo, né? Vai aproveitar uma parte, a outra não. Tá? Então, de fato, no romance O Poeta Chileno, fala-se bastante de 2 poetas, um deles virou prosador, que são grandes influências no Chile. O romance Poeta Chileno, ele fala o tempo todo de poesia. O tempo todo. Essa é a questão do livro. Né? Mas isso pode parecer um pouco atraente por ser repetitivo, chato, numa prosa, num texto de prosa, mas não é. E não é graças ao extraordinário senso de humor do Alejandro Zambra. Ele é muito divertido, assim, eu acho raro hoje em dia, na literatura contemporânea, um escritor que é tão exímio no humor. A maior parte dos escritores contemporâneos tem os seus méritos, às vezes grandes méritos, não é? Mas não é propriamente espirituosa, porque muitos estão mais preocupados com a solenidade, algo missionária das suas histórias. Tá? O Alejandro Zambra, só para vocês terem uma ideia, ele fez a crítica de um livro escrito por um Pierre Bayard, né, que o título do livro é Como Falar sobre Livros que Você Não Leu. Ele abre a crítica dele dizendo o seguinte: infelizmente, eu não posso falar muito sobre esse livro porque eu não o li. Então, há passagens, várias passagens, existem passagens muito tocantes, comoventes no Poeta Chileno, mas também existem passagens hilariantes. Tá? Então eu disse, as 2 referências principais para o romance, a obra literária do Alejandro Zambra, que hoje em dia já desfruta de um pedigree tão meritório, que ele é citado, ele é incluído na nova edição desse livro do James Wood, que é um crítico anglo-americano, desse livro Como Funciona a Ficção. Não é um manual técnico de ficção, ele não dá dicas de escrita, etc. Se vocês quiserem saber disso, melhor fazer os meus cursos, né? Mas aqui ele passa, na nova edição, essa é a primeira edição, ele passa a já incluir o Alejandro Zambra, que é uma espécie assim de entronização, né, do mérito literário do Alejandro Zambra. Mas então, falando das influências, uma influência incontornável para um escritor, para um poeta chileno, uma delas é o Roberto Bolanho. Aqui o Roberto Bolanho, autor, eu tenho aqui 2 obras dele, são 2 obras-primas, o 2666,
né? Que é um romance que foi o último romance dele, ele escreveu para ser desmembrado em 4 volumes, porque ele achava que assim ia ganhar mais grana e deixar para os filhos dele, como herança, porque o Roberto Bolanho, ele morreu em 2003, num hospital de Barcelona, né, esperando um transplante, esperando chegar um fígado para que o transplante dele fosse, o fígado dele fosse substituído, fosse transplantado, mas não deu tempo e ele acabou por morrer. O Roberto Bolanho também começou como poeta. Outra figura que é um mentor implícito da literatura chilena contemporânea é o poeta Nicanor Parra. O Nicanor Parra, ele morreu ano passado aos 103 anos. E conversando com o Alejandro Zambra, ele disse o seguinte: o mundo, a humanidade deve um fígado ao Bolanho. Quer dizer, como é que se deixou morrer essa pessoa? Tá? O Nicanor Parra, ele aparece em carne e osso e em várias cenas do livro Poeta Chileno. Inclusive, a um determinado momento, o protagonista do livro vai visitar o Nicanor Parra na casa dele e eles têm lá um diálogo. É muito intrigante que no Chile há vários cenáculos, várias capelinhas, várias tribos, várias castas de poetas que se odeiam, se rejeitam, se criticam mutuamente. Não é aquela devoção às musas que torna todos em criaturas virtuosas. Tá? Um fica lançando farpas no outro, e essa é uma das coisas divertidas do romance. O Nicanor Parra morreu, então, o ano passado, e o Alejandro Zambra, que também é um muito bom ensaísta literário, ele escreveu um dos melhores ensaios sobre o Roberto Bolanho, que se chama Montanha Russa, e, por sua vez, por coincidência, esse ensaio do Alejandro Zambra foi publicado na revista New Yorker, por coincidência, o Nicanor Parra, já aos 103 anos, também escreveu bastante sobre o Bolanho, e depois, quando o Nicanor Parra morre aos 103 anos, o Alejandro Zambra vai lá de novo na New York e publica um outro ensaio sobre a obra do Nicanor Parra. Né? Falar um pouquinho da vida do Alejandro Zambra. Ele nasceu em 1975, ou seja, 2 anos depois, tá, de um acontecimento que marca toda essa geração, até hoje, né, que é o golpe militar, comandado pelo general Augusto Pinochet, que derruba o governo do presidente Salvador Allende, tá, e instala uma ditadura militar. Nessa altura, em 1975, que nasceu o Alejandro Zambra. Claro que a partir daí ele ainda era criança, mas ele vai crescendo e ele vai assumindo essa questão política do Chile, que é aquele autoritarismo militar. Tá? O Alejandro Zambra, ele estudou no Instituto Nacional de Santiago, assim como seu protagonista. Há várias cenas hilariantes do protagonista dele nessa escola, e que é a principal escola secundária de Santiago, e também vários presidentes chilenos estudaram nessa escola, entre eles o próprio Salvador Allende. E o Zambra conta, num determinado capítulo do livro, que ele estava tendo uma aula lá e volta e meia os professores declamavam a lista dos presidentes chilenos, de todos os presidentes chilenos desde a independência do país. E, nessa época, o nome do Salvador Allende era sempre omitido. A obra geral, além do poeta chileno, do
Alejandro Zambra tende a ser sobre literatura. Então, nesse sentido, é uma espécie assim de metaficção, que é o que é a metaficção? É uma ficção que se ocupa principalmente das engrenagens literárias, das ferramentas literárias, das questões, ou seja, ela estuda a si mesma, né? Por isso que há tantos escritores nas obras dele, e muitas vezes a obra que está sendo escrita pelo protagonista ficcional é a obra que nós estamos lendo, tá? Muito bem. Então vou falar agora de outro escritor chileno, que é não mostrei esse, Os Detetives Selvagens, que é outra obra-prima do Roberto Bolaño. Aliás, eu gostei até mais desse do que do 2066, tá? Bom, o outro escritor chileno que tem me encantado, que eu descobri há pouco tempo, até porque não está editado no Brasil, é o Benjamin Labatut. O Benjamin Labatut, ele nasceu na Holanda, em Roterdã. Ele fez assim, o percurso inverso da maior parte dos escritores chilenos, que muitas vezes saem do Chile, vivem fora do Chile, por um exílio voluntário ou não, né? E o Labatut fez o contrário. Ele nasceu em Roterdã, na Holanda, e depois foi morar no Chile, tá? O Labatut, ele ganhou vários prêmios internacionais, já bastante importantes, inclusive o Booker Prize, de melhor livro traduzido. E mais recentemente, outro dia, na verdade, ganhou ainda mais notoriedade, porque o Barack Obama, ex-presidente dos Estados Unidos, publica tradicionalmente no fim de ano, divulga a lista do que ele acha os 10 melhores livros que ele leu, né? E ele inclui, neste ano, o Obama. Né? Ai, gente, como deve ser bom ter um presidente alfabetizado, né? Enfim, ele inclui uma obra do Labatut, que é o Verdor Terrible, tá? Um verdor terrível, um verde terrível. E, então, nesse momento, o Labatut é um escritor com notoriedade, né? Ora, eu vou falar um pouquinho do Verdor Terrível. O assunto do livro são cinco perfis, 5 contos, né? Todos eles protagonizados por um cientista, ao mesmo tempo genial e lelé da cuca, né? E todos eles são baseados em figuras históricas, ou seja, esses cientistas realmente existiram, tá? Esse é um momento, outra razão por ter escolhido falar disso agora, é um momento oportuno, né, para nós percebermos com a pandemia, houve uma politização, com a pandemia do coronavírus, com a Covid-19, né, houve uma politização da ciência, né? Uns acham que os cientistas não passam de súcubos que querem transformar pessoas boas em jacaré, né? E o outro lado acha que os cientistas são santos de auréola e tudo. Ora, essas duas perspectivas são equivocadas, né? Como os próprios cientistas reconheceriam. Os cientistas não podem deixar de ser o que eles são, ou seja, indivíduos humanos, de carne e osso, com as virtudes e as falhas que os seres humanos têm, ou seja, os cientistas, muitas vezes, são vaidosos, né, e gananciosos, porque eles são seres humanos. Mas, felizmente, a ciência, ela gerou a sua própria vacina, ela produziu a sua própria vacina. E a grande vacina da ciência, especialmente a ciência moderna, quando eu digo moderna, é a ciência, é o método científico que brota a partir do século XVII na Europa, abrangendo o século XVII e XVIII, digamos de Copérnico a Newton, né? O que é o método científico, né? E por que ele dificulta tanto picaretagens e trambiques, tá? O método científico ele é baseado em hipóteses, a experiência, essa hipótese é testada empiricamente,
tá? E aí é validada ou rejeitada. Então, é impossível para uma tese assim, estapafúrdia prevalecer durante muito tempo, porque a falha, o defeito dessa teoria será fatalmente desmascarada pela experiência. Então, esse é o grande método científico. Tá? É verdade que a ciência contemporânea, nós estamos no século XXI, ela se tornou tão especializada, não existe tanta devoção, estudo, e se tornou tão abstrusa, tão arcana, tão hermética. A respeito da física quântica, um dos maiores cientistas de todos os tempos, o Richard Feynman, disse o seguinte: quem diz que entende de física quântica é porque não entende de física quântica. Porque a física quântica ela é surreal por natureza. Tá? Mas, então os cientistas se tornaram assim, cada vez mais especialistas, e especialista é uma pessoa que sabe cada vez mais sobre cada vez menos. Mas nós devemos aos cientistas as vacinas contra a Covid, entre muitas outras, não é? Como os antibióticos e tudo isso, salvando milhões de vidas. Tá? Então, viva a ciência, é só não idealizar ingenuamente o caráter individual de todos os cientistas. E não é justo também esperar isso. Né? Muito bem. Esse livro, um Verdor Terrível, como eu disse, são 5 contos, podemos chamar assim. Né? Essa narrativa do Benjamin Labatut, ela prescinde de algumas ferramentas que são quase obrigatórias num texto literário, num texto ficcional. Né? Então nós não temos cenas em tempo real, não temos diálogo, não temos propriamente uma fabulação, ou seja, uma história coesa, né? Produzida pela imaginação do autor. Né? E, no entanto, nós temos a sensação de que nós estamos lendo uma narrativa literária, pela articulação que é feita entre os seus elementos, né? Que é uma jornada de um personagem num determinado momento, num determinado lugar. Né? Para terminar, vou falar rapidinho de 2 dos contos mais bacanas que estão nessa antologia. Um deles não podemos esquecer que são pessoas reais, tá? É o astrônomo Karl Schwarzschild. É um astrônomo alemão. Ele foi a pessoa que conseguiu transpor numa equação matemática, aplicar numa equação matemática a teoria da relatividade geral do Einstein, coisa que nem o Einstein tinha conseguido. O Einstein estava um dia lá em casa, tá? Tomando cafezinho, chegou uma carta, era a carta do Schwarzschild, né? Que com a equação lá dentro. O Einstein ficou embasbacado e ficou muito grato ao Schwarzschild. Tá? Além disso, o Schwarzschild provou a existência dos buracos negros, que é uma outra grande façanha. Né? Infelizmente, ele ainda relativamente jovem, com 40 anos, contraiu uma doença terrível, que encheu o corpo dele, semeou por todo o corpo dele bolhas dolorosíssimas, e ele acabou por morrer disso prematuramente. Tá? O outro, só para terminar, o outro perfil desse livro do Verdor Terrível, e aqui está a explicação do Verdor, não vou dar spoilers, tá? É um químico alemão, Fritz Haber, alemão de origem judaica. Ele nasceu numa família judia. E esse Fritz Haber, prêmio Nobel de Química, né? Ele foi o primeiro cientista a extrair nitrogênio do ar. Ele é uma mistura eu falei há pouco agora não tenho certeza se falei ou não, porque os cientistas eles podem ser prometeus, né?
aquela figura mitológica, aquele titã que roubou o fogo do Olimpo para proporcionar fogo aos gregos e foi castigado, né? Ou Frankenstein, que um cientista que cria uma monstruosidade, uma aberração. O Haber, ele criou no seu laboratório os primeiros fertilizantes, que revolucionaram simplesmente a história da humanidade, né? Porque se não fossem os fertilizantes, muita gente também tinha morrido de fome, porque os solos, em muitas partes do mundo, estaria completamente exaurido, né? Esgotado, e os fertilizantes regeneraram os solos e proporcionaram que as culturas que é capazes de alimentar todo o planeta. O lado negativo, e bota negativo disso do Haber, e tudo isso é história que está no livro do Labatut, tá? É apaixonante. O lado negativo é que ele criou um composto para ser pesticida, ou seja, também visando as lavouras, tá? E esse pesticida, com mais uns pequenos ingredientes, foi usado pelos nazistas como o gás chamado Zyklon B, né, com que os nazistas gasearam milhões de judeus nos seus campos de concentração, né. Inclusive, morreram em Auschwitz, envenenadas por esse gás, a irmã, o cunhado e 3 sobrinhos do Fritz Haber. O Fritz Haber não morreu, porque nas câmaras de gás nazistas, o que seria assim um cúmulo da ironia trágica, não é? Ele morrer envenenado pelo próprio gás que ele criou, né? Porque ele morreu antes disso, ele morreu em 1934. Tá? Gente, é isso, espero que vocês todos tenham um ótimo 2022, tá? E nós nos encontramos aqui no ano que vem, tá? Fiquem bem, tchau, tchau, até a próxima.